Vamos dar início ao nosso quarto módulo, com questões teóricas sobre leitura de poesia. E a primeira pergunta que se pode fazer é: por que ler poesia em voz alta? É que a leitura do texto poético, ela ressalta sentido e a beleza que caracteriza esse tipo de texto. E a riqueza expressiva, ela só aflora com uma leitura bem feita. Nesse sentido, quem escuta alguém lendo um texto poético com essa expressividade, aprecia melhor e reconhece a qualidade estética do texto. E isso tem a ver com aprendizagem de leitura, porque a criança ouvindo professores e pais lendo poesia em voz alta se constituem exemplos e modelos de leitores. Assim sendo, nós vamos falar, antes de caracterizar esse tipo de leitura, de algumas dificuldades que permeiam essa prática. Muita gente se sente inseguro de ler poesia porque não tem nenhuma ou pouca intimidade com o gênero poético. E isso se reflete na falta de pontuação, na pontuação inadequada, no ritmo dissociado do tom. Então, isso revela o despreparo de quem lê poesia pela pouca prática. E isso redunda numa leitura inexpressiva, o que não é bom para motivar a criança a ler poesia. Essas dificuldades, elas podem ser superadas. Para isso, nós vamos falar de 3 questões básicas, 3 premissas. Primeiro, a escolha das obras, dos textos poéticos, que tem que ter qualidade e não quantidade. Ou seja, você não tem que ler muita poesia para os filhos, para os alunos. Você tem que ler poesias que têm qualidade. A segunda premissa é o exercício da leitura poética. Você tem que se preparar para ler para a criança, para descobrir o ritmo adequado ao tom do poema e para alcançar os seus sentidos. Somente esse exercício praticado com frequência é que lhe permite ler com expressividade. A partir dessas 3 questões prévias, nós vamos falar da oralização do poema. Eu tenho regras básicas. A minha experiência já me mostrou que é muito eficaz para que você tenha uma leitura realmente subjetiva, que cative o ouvinte leitor. Então, a primeira coisa que tem que fazer é ler o poema todo em silêncio. Só assim você vai sentir a unidade que o poema tem. Depois, leia o poema em voz alta. E aí você já vai descobrindo ênfases em determinados vocábulos do poema, em determinados versos que exigem uma ênfase mais expressiva, que exigem um tom de voz mais elevado ou um tom de voz mais suave, de modo que você vai, nesse exercício, encontrando a leitura individual do poema escolhido. Isso se constitui uma performance. Depois desses passos, ler o poema em silêncio, ler o poema em voz alta, encontrar a leitura individual, você vai deixar o poema atuar sobre você, sobre os sentidos. Então, nessa parte de oralização, você já começa a entrar na poética do texto escolhido. E aí você começa a viver a segunda fase da leitura, que é a compreensão. Para compreender o poema, é muito importante você se fazer certas perguntas. Por exemplo, quais são as palavras que chamam a sua atenção, que atraem a sua atenção? Que é o ritmo da palavra ao ser pronunciada, é a rima, é a repetição de vocábulos, são as ideias postas no poema, é a sequência
do poema, nas estrofes, dos versos que lhe chamam a atenção? E ainda, outra pergunta muito importante é: isso remete a alguma experiência sua, alguma lembrança, que pode ser alegre, pode ser triste, pode ser cômica? A leitura do poema te faz pensar em algo que você viveu? E qual a temática do poema que você está lendo? Pergunte: esse poema trata de quê? O que o eu lírico diz sobre isso, né? O eu lírico é a voz de quem escreve. E por fim, a última pergunta é: quais as imagens que o poema suscita no seu imaginário? Que imagens vêm à sua mente? Essas perguntas, elas te levam a entrar verticalmente no poema, de modo que vale lembrar que bons poemas são aqueles que trazem conflitos, como, por exemplo, falam do amor versus desamor, da vida versus a morte, transitoriedade versus eternidade, o ser versus ter, o profano versus divino, fé versus descrença. Tudo isso faz parte de uma preparação prévia. Você deve fazer isso na sua leitura individual, antes de ler para o filho ou para os seus alunos. Com relação a se preparar para ler poesia para os filhos, é muito importante que você tenha variedades de autores e de obras. Se você gosta muito de um autor, pegue vários livros deste autor. E ainda também deve escolher autores diferentes, de épocas diferentes. Basta lembrar, por exemplo, que Vinícius de Moraes, junto com Cecília Meirelles, eles participaram daquele momento de ruptura com a poesia tradicional e apresentaram nas suas obras poéticas um novo paradigma da poesia infantil. E é bom lembrar que, para quem trabalha na escola, recursos didáticos, metodológicos, para que a criança compreenda melhor e tenha uma recepção mais lúdica, mais visceral, mais subjetiva, os recursos são válidos, como o varal, painel, fazer com que as crianças escolham poemas para fazer uma antologia, para comemorar o Dia dos Pais, o Natal, ou seja, antologia que tenha relação com datas comemorativas. É muito interessante para quem trabalha na escola também escolher núcleos temáticos para trabalhar variedades de obras e de autores relacionados a esses núcleos, a essas temáticas, como, por exemplo, amor, solidão, guerra, medo, infância, utopias, velhice. Vejam que eu estou aqui falando de temáticas que podem ser abordadas para crianças do ensino, da educação infantil, bem como para crianças do ensino fundamental e ensino médio. Mas o nosso foco aqui são poesias para crianças ainda iniciantes ou na fase de formação de leitores em processo. Mas uma coisa muito importante, e aqui eu me dirijo a pais e a professores, que é valorizar, no caso dos pais, o diálogo com o poema lido. Porque vale valorizar muito mais o debate em sala de aula, o diálogo em casa feito pelos pais sobre o poema lido, do que destacar uma lição que o poema parece estar veiculando. Quando você atrela essa questão utilitária do poema, tira todo o encanto desse encontro da criança com a poesia. Então, eu recomendo que valorize o debate e valorize o diálogo. Eu quero ainda destacar exigências com relação à leitura do gênero poético. É que é muito importante pais e professores, leitores de poesia, para influenciar alunos e filhos. O exemplo fala alto. E é muito importante também verificar os interesses do leitor, de filhos e alunos. Você lê aquilo que lhe motiva,
aquilo que de algum modo tangencia a sua subjetividade. Também leve em conta que o ambiente de leitura deve ser afetivo, um ambiente de liberdade, em que as escolhas pelas leituras de determinados autores, de determinadas obras poéticas, seja de livre-arbítrio e que a criança queira ler aquilo que tem vontade. É óbvio que você não vai deixar o tempo todo a criança lendo só aquilo que ela escolhe, porque você também, como professor, você como pai, você deve estar seguramente conduzindo esse processo de mediação. Mas um ambiente afetivo e de liberdade para formar leitores é imprescindível. E, por fim, eu chamo a atenção dos pais para a qualidade dos livros, simplesmente fazendo duas coisas, que é visitando livrarias, bienais, eventos que tenham livro, para você ter opções de escolha. Para os professores, eu deixo aqui o recado. Vasculhem o acervo do PNBE nas bibliotecas de escolas públicas, tanto municipais quanto estaduais. Lá seguramente vocês vão ter muitas obras, muitos autores que têm obras de qualidade e que estão esperando só sair da prateleira e ir para as mãos de crianças. E por fim, por que ler poesia? Para criança, e para jovem, e para adulto. Todorov, um escritor muito famoso da área das letras, ele, numa palestra proferida no Brasil, intitulada Os Poderes da Poesia, ele afirmou: a literatura pode muito. Está aí a resposta, por que ler poesia.